Olá, pessoal. Nessa apresentação eu vou falar sobre o eclipse em Sobral, que ocorreu no ano de 1919. Portanto, já fez 100 anos, no ano passado. Então, para começar, vamos explicar palavras que estão no título. Eclipse solar, né? No título aparece eclipse em Sobral, então a palavra que aparece é eclipse, e aqui o que vai interessar para a gente vai ser o eclipse solar, embora também exista o eclipse lunar. E mais ainda, o eclipse solar total, né? O eclipse solar total é um fenômeno natural que ocorre quando tem a seguinte configuração. Vocês podem observar aí na imagem do slide, a Lua se interpõe entre o Sol e a Terra, possibilitando uma região de sombra na Terra. Então, região essa que os raios solares não conseguem chegar. Então, uma pessoa nessa região vai observar o Sol escuro. Então, esse é o fenômeno do eclipse solar total. Agora, essa configuração é importante, mas ainda precisa uma peculiaridade, né? Uma particularidade. Isso aqui, o plano de órbita da Lua seja interceptado pelo plano de órbita da Terra. Vale lembrar que o Sol, essa figura está fora de escala, foi usada a liberdade artística, né? O Sol é muito maior do que a Terra, pelo menos 100 vezes, mas o que interessa é apenas essa configuração, a Lua se interpondo entre o Sol e a Terra, possibilitando o eclipse solar total. Sobral é uma outra palavra que aparece no título da minha apresentação e refere-se a um município brasileiro, município esse localizado no estado do Ceará, né, nordeste do Brasil. Então está aqui em vermelho a região do município, né, delimitada. Então essa aqui é a bandeira do município de Sobral. E vamos seguir. Ao longo da apresentação, eu vou falar sobre alguns personagens, algumas personalidades importantes para o tema em discussão, que já vou comentar mais especificamente. Um deles é o Einstein. O Einstein é um físico teórico alemão, muitos já devem ter ouvido falar nele, é um dos físicos mais famosos do século XX, de toda a física. Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1921 pelo seu estudo sobre o efeito fotoelétrico. Mas o que interessa para nós aqui é o estudo do Einstein sobre a teoria da relatividade geral. Embora ele tenha feito outros estudos, em 1905, ele publicou 4 trabalhos, um sobre dimensões de átomos e moléculas, que era o tema da sua tese de doutorado, sobre também movimento browniano, e efeito fotoelétrico e teoria da relatividade restrita. O que interessa para nós, não é nenhum desses, mais especificamente, é a teoria da relatividade geral, que o Einstein finalizou em 1915, fez algumas correções e publicou em 1916. Então, o Einstein ganhou o Prêmio Nobel, como já falei, em 1921, pelos seus estudos sobre o efeito fotoelétrico. Então, o que é essa teoria da relatividade geral que o Einstein propôs? Ele teve a ideia de propor que o espaço e o tempo são dependentes entre si, né? Para Newton, o espaço era absoluto e o tempo também. Para Einstein, a gente vai ter uma concepção diferente. O espaço e o tempo são relativos. E aí o Einstein trabalha com a ideia de espaço-tempo, né? Seria um tecido, né? Tecido esse que é deformado pelos corpos massivos. E quanto maior a massa do corpo, mais ela consegue deformar esse tecido espaço-tempo. Então, vocês observam na figura que o Sol é mais massivo que a Terra, ele consegue deformar mais esse tecido espaço-tempo. Então, essa foi a proposta do Einstein, uma teoria para a gravitação geométrica, né? Bom, e o Einstein, com essa teoria da relatividade geral, ele
dizia que essa curvatura do espaço-tempo, ela poderia desviar um raio de luz. Então, por exemplo, um raio de luz vindo de uma estrela seria desviado ao passar perto do Sol, próximo ao Sol. Isso seria observado, né, esse desvio, se a luz passasse perto de corpos muito massivos, como, por exemplo, o Sol. Então, esse era uma proposta do Einstein. O espaço-tempo desvia um raio de luz. E ele correu atrás de calcular esse desvio angular, essa deflexão angular, né? Inicialmente, em 1911, ele já havia feito alguns cálculos e conseguiu achar um valor por volta de 0,8 segundos de deflexão. E mais tarde, em 1915, ele corrigiu os cálculos e chegou à conclusão de que o valor seria 1,75 segundos, então maior do que ele havia calculado em 1911. Vale lembrar que também outras pessoas, muitos outros, já vinham calculando a deflexão da luz, mas não devido à deformação do espaço-tempo, mas sim com base na teoria da gravitação universal de Newton. E eles conseguiram o valor de 0,8 segundos, aproximadamente. Então, o valor próximo que o Einstein tinha calculado. Mas, com a divulgação da teoria da relatividade geral, em 1915, o Einstein chegou e disse que o valor era 1,75 segundos, portanto, maior do que os cientistas calculavam com base na teoria newtoniana. Não tinha a ver com curvatura do espaço-tempo, e sim da atração gravitacional. Bom, o que isso tudo tem a ver, né? O eclipse solar total, o Sobral, aqui no Brasil, e o Einstein, né? Com a teoria da relatividade geral dele. Qual a relação entre tudo isso? Então, o Einstein disse uma vez: foi o luminoso céu do Brasil que se incumbiu de resolver o problema concebido pelo meu cérebro. Então, aí um reconhecimento do Einstein, dizendo que foi no Brasil, né? Que foi possível resolver o problema concebido pelo cérebro dele. Resolver aqui seria mais confirmar, né? Confirmar o valor que ele havia previsto, né? A partir de observações feitas no eclipse solar total ocorrido em Sobral, né? Quer dizer, observado de Sobral em 1919, foi possível fazer os cálculos e confirmar que o Einstein estava correto. E aí, quer dizer, eu disse que vou apresentar algumas personalidades, né? O Einstein, ele, ao publicar a teoria da relatividade geral, um trabalho teórico, né? Então ele correu atrás de buscar astrônomos e astrofísicos, cientistas que de alguma maneira corresse atrás de expedições e observações que fossem possíveis para confirmar esse valor previsto por ele. Um deles foi o Freundlich, né? O Einstein, ele conversou com o Pollack, que era um professor da Universidade de Praga, e o Pollack entrou em contato com o Freundlich. Então, o Freundlich, um astrônomo alemão, ele era diretor do Observatório de Berlim e se interessou pelo assunto e correu atrás aí das tentativas de se obter resultados experimentais para confirmar a teoria do Einstein. Outra personalidade importante foi o Arthur Eddington, um astrofísico britânico, que também se interessou nessa busca. O Arthur Eddington liderou O Arthur Eddington esteve no Brasil, a gente vai ver mais adiante, em 1912, mas no ano de 1919, ele foi para a África. Ele foi para a África porque a gente vai ver que em 1919
vão ser organizadas 2 expedições para observar o eclipse total ocorrido naquele ano. Uma vai para São Tomé e Príncipe, na Ilha do Príncipe, oeste da África, e outra vem para o Brasil, né, para o Ceará, município de Sobral. O Arthur Edison, então, vai para a África, vai para a Ilha do Príncipe e vai mandar um outro líder para a expedição britânica no Brasil. Bom, mas antes disso, antes de 1919, quer dizer, tiveram outras tentativas, né? Mas eu disse que a teoria da relatividade geral foi publicada em 1915, né? De forma final em 1916. Quer dizer, foram feitas tentativas antes para quê, então? Para poder confirmar aquele primeiro valor que o Einstein tinha proposto, né? E também que outros cientistas propunham com base na teoria newtoniana. Então, Einstein calculou aquele primeiro valor em 1911 e outros cientistas já haviam calculado antes, né? Por outras maneiras. Então, a gente chega em 1912 com uma tentativa de fazer uma observação do eclipse total do Sol, do eclipse solar total, para confirmar esse valor. Essa tentativa foi feita na cidade de Passa Quatro, em Minas Gerais, e algumas outras cidades ali na vizinhança, por exemplo, Cristina, que também pertence a Minas Gerais. O Arthur Edison esteve em Passa Quatro nessa ocasião, e nessa ocasião não foi possível, né, obter sucesso, porque choveu no dia. E no evento também teve a presença do então presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca. Mas, infelizmente, não foi possível observar. Bom, Charles Perrine foi um astrônomo estadunidense, norte-americano, então. Ele foi uma outra personalidade importante, esteve em Cristina, em 1912, e sem sucesso, né, também, ele conseguiu fazer uma previsão de um novo eclipse que ocorreria em 1919 no Brasil. Então, interessado também nas expedições, ele manda uma carta para o Morise, e já a gente vai ver quem foi o Morise, né? Ele envia uma carta ao Morise para poder, né, organizar uma nova expedição para 1919. Vejam bem, em 1912, né, para 1919, um tempo longo, né? Vocês podem perceber que ocorreu a Primeira Guerra Mundial entre esse intervalo. Então, de alguma maneira, isso deu uma pausa nas expedições, né? Retornando, então, depois da Primeira Guerra Mundial, em 1919. Bom, Morise é uma personalidade importante. Ele nasceu na França, mas chegou bem jovem ao Brasil e se naturalizou no Brasil, né? O Henrique Morise, ele foi engenheiro, geógrafo, astrônomo, professor e fotógrafo, né? Uma personalidade muito importante para a ciência brasileira na época no início, né, das instituições científicas brasileiras. Defendia muito a ciência pura, a ciência básica, dizia que a ciência aplicada ela vem também da ciência pura e da ciência básica. Então, ele era um defensor da ciência básica. Ele foi diretor do Observatório Nacional, né, o Observatório Nacional que hoje está situado ali em São Cristóvão. Esse aqui é o prédio antigo, né, do Observatório Nacional, onde hoje funciona o MAST, Museu de Astronomia e Ciências Afins. Então, o Observatório Nacional fica no mesmo espaço, aqui um pouco atrás, no terreno, mas onde era o Observatório Nacional, hoje é o MAST. E antes disso, ele já foi localizado também no centro do Rio de Janeiro. Mas na ocasião de 1919, então, Morise era o diretor do Observatório Nacional,
Ele enfrentou vários problemas financeiros, então os problemas financeiros não são novidade, né? A ciência brasileira já vinha enfrentando esse problema desde do século XIX, final do século XIX, início do século XX. Então, quer dizer, o Maurício recebeu essa carta do Charles Perrine e aceitou, né, a proposta, não, vamos correr atrás disso, vamos buscar soluções, vamos buscar uma cidade em que seja possível a gente observar o eclipse solar total, que vai ocorrer em 1919, de acordo com a previsão do Charles Perrine. Então ele aceitou, preparou toda a logística, fez o estudo da cidade, né, escolheu Sobral por conta do povo, por conta do clima da região, né, pela própria logística. Então, o Maurício deu conta disso tudo, né, claro, com a equipe, mas ele liderou essa equipe e buscou hospedagem, ele esteve em Sobral antes do evento para explicar às pessoas e às autoridades o que ocorreria na cidade, muito em breve, né? Então, todo esse trabalho, um grande trabalho que o Maurício desempenhou. O Crommelin é uma outra personalidade importante, um astrônomo britânico, assim como o Arthur Eddington, né? O Crommelin, ele lidera a equipe britânica aqui no Brasil, né? O Eddington vai para a Ilha do Príncipe, na África, e o Crommelin vem para o Brasil, liderando a equipe britânica para poder, visando confirmar a teoria da relatividade geral a partir da observação do eclipse solar total, tá certo? Bom, essa aqui é uma foto com algumas personalidades que eu já citei e outras também que participaram do evento, né, do evento de 1919. Então aqui, por exemplo, o Luiz Rodrigues, nessa ponta aqui, esquerda de quem observa a imagem, Luiz Rodrigues, um meteorologista brasileiro. Aqui o Henrique Maurício, ao lado dele o Charles Davidson, que veio junto com o Crommelin, a equipe britânica. Aqui, esse de bigode aqui, o Alírio de Matos, um professor brasileiro, professor e astrônomo brasileiro, Alírio de Matos, e outras personalidades. Também veio uma equipe norte-americana, né? Além, então, do Brasil, da equipe britânica, da equipe brasileira, também teve uma equipe norte-americana. Muito bem, então a ideia era observar e fotografar o eclipse solar total, mas ainda bem que fotografaram o evento, né, em si, a cidade e as pessoas que foram e observaram o evento. Por isso a gente tem essas imagens hoje. Essas imagens eu consegui no site do Museu de Astronomia, né? Então veja, o céu não estava muito limpo, algo que a gente pode observar, né? Não é muito bem-vindo para uma observação do eclipse solar. É necessário que o céu esteja limpo, né? É mais proveitoso. Muito bem, então aqui as pessoas observando, né, curiosas e tal, um pouco da cidade. Esse é o local, é a Praça do Patrocínio, onde foi instalada toda a instrumentação científica para observar, e também uma estação meteorológica. Foi em frente à igreja da Nossa Senhora do Patrocínio. Então, essa praça se chama Praça do Patrocínio, que está localizada lá em Sobral. Essa equipe, quer dizer, essa é a estação meteorológica instalada há pouco antes para fazer estudos do clima, estudos meteorológicos do município, visando conhecer as condições na ocorrência do eclipse, né? Então, aqui o Luiz Rodrigues, meteorologista brasileiro, e o prefeito da cidade de Sobral, na ocasião. Agora, algo interessante é que, eu já falei, o céu estava muito nublado, né?
E isso até pouco antes da ocorrência do horário previsto para o eclipse solar total, que ocorreu às 8 horas e 55 minutos do dia 29 de maio de 1919. Durou pouco mais de 5 minutos. Mas, quer dizer, o céu estava nublado, mas pouco antes desse horário, as nuvens se movimentaram um pouco, então foi possível observar, para a alegria de todos, o eclipse solar total e fazer boas fotografias. Aqui é apenas uma imagem, uma fotografia de possivelmente um morador de Sobral, aqui com vassoura e dos graus, e o Alírio de Matos fazendo uma observação aqui com a luneta. Alírio de Matos. Bom, no Brasil foi possível fazer, fizeram 8 fotografias, das quais 7 ficaram muito boas. E a equipe que foi para a África, na Ilha do Príncipe, conseguiu fazer 5 fotografias, das quais 2 ficaram boas. Então, quer dizer, isso dá uma noção para a gente que as fotografias tiradas no Brasil foram fundamentais para a confirmação da teoria da relatividade geral de Einstein. Alguns instrumentos utilizados, né, uma luneta menor, que deu conta do recado, a luneta maior teve um certo problema na observação, então a luneta menor foi fundamental nesse sentido. E essa é a luneta maior, né? Então vocês vejam que realmente o comprimento maior, o diâmetro, e aqui no fundo é acoplada a câmera fotográfica que também foi levada. Claro, a ideia era observar e fazer fotografias para depois trabalhar em cima dessas fotografias, fazer os cálculos e buscar a confirmação do astro. Muito bem, então foi possível confirmar o valor previsto por Einstein de 1,75 segundos para a deflexão angular de um raio de luz vindo de uma estrela ao passar pelo Sol. Então, o Sol, né, a curvatura do espaço-tempo, deflete um raio de luz. Né? Deflete um raio de luz. Essa era a ideia do Einstein, que foi confirmada em 1919, a partir das observações feitas no Brasil, sobretudo. Então, Einstein, depois disso, ele ficou muito famoso. Antes, ele era bem conhecido, já havia publicado muitos trabalhos na Alemanha, como eu falei no início da apresentação, mas fora da Alemanha não era muito bem conhecido, não. Então, quer dizer, depois dessa confirmação, foi uma experiência mais astronômica mais famosa do século XX, ele ficou muito famoso. E aí viajou para vários países, esteve no Japão, depois nos Estados Unidos, passou pela América do Sul, inclusive no Brasil. Né? Então, Einstein ficou muito famoso depois dessa confirmação. Não à toa, até hoje, é um dos cientistas mais conhecidos, né? Ao lado de Newton e talvez Galileu também. Uma outra personalidade importante foi o Frank Dyson. Ele ficou assim, responsável mais pela divulgação, que foi divulgação da teoria, dos resultados das observações, né, que confirma a teoria do Einstein. Foi feita lá em Londres, na Royal Society. Então, o Frank Dyson foi um dos responsáveis pela divulgação, astrônomo inglês. E também, além disso, ele agradeceu ao Morize, né, enviou uma carta ao Morize, ao cientista brasileiro, agradecendo toda a participação, todo o empenho da equipe brasileira e a disponibilidade em participar do evento. Então, reconhecimento de Frank Dyson a Morize. Bom, Einstein, então, eu falei que ele viajou bastante, ele esteve na América Latina, na Argentina, também passou pelo Brasil. Aqui uma fotografia dele naquela entrada na ocasião do Observatório Nacional, hoje o Museu de Astronomia e Ciências Afins. Então, essa é a janela à esquerda da entrada, né? O Einstein aqui no centro, ao lado dele o Morize e tantas outras
personalidades que participaram, que estiveram presentes aqui no momento da fotografia. Então, Einstein veio assim, para conhecer o Brasil, conhecer as instituições científicas brasileiras, de alguma maneira também em forma de agradecimento, na verdade. Então, ele esteve também em algumas instituições científicas brasileiras daquela época. O Observatório Nacional era uma, a Fiocruz era outra. Então, essa fotografia do Einstein ali na Fiocruz. Né? E, além disso, ele esteve ali no Museu Nacional, localizado em São Cristóvão. Bom, algumas consequências, algumas considerações já finais. O que motivou o Einstein a desenvolver a teoria da relatividade geral foi resolver o problema da precessão do periélio de Mercúrio. Esse era um problema que a gravitação universal de Newton não conseguia resolver, conseguia explicar. Então, a teoria da relatividade geral de Einstein conseguiu bem explicar esse fenômeno de precessão do periélio de Mercúrio. Isso mesmo antes da confirmação, tá certo? Uma outra previsão que o Einstein fez em 1915 foi das ondas gravitacionais. Previsão essa que foi confirmada e detectada, as ondas gravitacionais, em 2015, no LIGO. LIGO é um observatório gravitacional por interferometria laser, localizado nos Estados Unidos da América. Então, quer dizer, mais uma confirmação de uma previsão do Einstein a partir da teoria da relatividade geral. E, para além disso, né, a teoria da relatividade geral ela é usada para fazer correções nos cálculos de posicionamento. Né? Então, a gente consegue uma melhor precisão no posicionamento, no uso do GPS, por exemplo, devido às correções que são feitas a partir dos cálculos da teoria da relatividade geral. Então, a gente consegue chegar num destino com grande precisão por conta dessas correções que são feitas. Né? Caso contrário, não teria grandes precisões nas localizações e, por efeito cumulativo, cada vez mais estaria mais longe de um destino, né, que a gente quisesse chegar. Bom, GPS esse que pode nos levar até Sobral, né, um dia, quem sabe. E quando estiverem lá, terão a oportunidade de visitar o Museu do Eclipse, que lá está, em frente à Igreja Nossa Senhora do Patrocínio, onde foi realizado todo o evento de 1919, grande evento para a ciência brasileira, a ciência mundial. Então, fica como marco histórico, né, esse museu criado pouco depois 80 anos depois da confirmação da teoria da relatividade geral, em 1919. Muito bem. Conclusão disso tudo que eu coloquei aqui é que houve uma participação efetiva do Brasil na confirmação da teoria da relatividade geral, né? Não dá para negar isso, a gente viu a partir dessa minha apresentação, que está baseada em vários artigos científicos que comprovam essa participação brasileira. Outro ponto que eu levanto é que, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas na época do Morize, e ainda hoje se enfrenta muito, né, é que a ciência brasileira se mostrou muito competente, e ainda é muito competente. Então, eu vejo uma valorização da ciência brasileira a partir da participação desse evento. Uma das coisas que o Morize queria com a participação desse evento era mostrar que a ciência brasileira era capaz de fazer atividades comuns de astronomia, o que não era muito comum naquela época, porque o Observatório Nacional tinha outras atividades na sua responsabilidade, dentre elas o Serviço Legal da Hora, que até hoje é uma responsabilidade do Observatório Nacional, designado pelo INMET, o Serviço Legal da Hora. Então, ele foi bem sucedido nessa expectativa dele, no Morize,
conseguiu mostrar para a sociedade brasileira e para a sociedade internacional, conseguiu construir relações com Charles Perrini, então diretor do Observatório Nacional de Córdoba, na Argentina, com Frank Dyson, com Arthur Eddington, com Cromlin, toda essa galera envolvida. De alguma maneira, isso reforça a ciência brasileira. E por outro lado, a valorização dos cientistas, né, dos professores, todos eles eram professores, uma profissão muito importante que hoje tem sido tão criticada, né? E todo o povo brasileiro, E, por último, dizendo, mas não menos importante, é que a ciência é coletiva, né? Quantos nomes que eu falei, quantas pessoas envolvidas, né? A ciência é coletiva, para tirar um pouco aquela ideia da genialidade, de só uma pessoa faz as coisas, só uma pessoa pensa. Embora o Einstein seja o mais famoso, né? Mas tantas pessoas participaram da ciência de uma maneira geral, e pouco aparece, na verdade, mas a ciência é assim, é coletiva, se faz com muita gente, com muitas nações, e com muito empenho, muita dedicação. Então, o Einstein teve apoio de outros cientistas que vieram antes dele, né, no desenvolvimento da matemática, o Riemann, o Minkowski, e também de tantos outros experimentais que buscaram confirmar sua teoria da relatividade geral. Algumas referências que eu utilizei nesse trabalho, artigos publicados na Revista Brasileira de Ensino de Física e vídeos publicados no YouTube, no site do Museu de Astronomia. Por fim, obrigado, agradeço a atenção, bons estudos.